Estamos na sexta semana da campanha. Sexta semana. E Deus vai bradar aqui nessa noite em nome de Jesus, amém? Eu creio muito naquilo que Deus vai fazer nessa noite. Deus ministrou uma palavra no meu coração e mexeu muito com a minha vida e eu tenho certeza que vai mexer com a sua também. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 31. Muito boa noite a você que está conectado pela internet. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa. E que essa graça possa inundar aí também aonde você está em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha... Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Nós te bendizemos por estarmos aqui na sua casa, podendo adorar ao Senhor, podendo louvar ao Senhor. Pai, nós já fomos ministrados aqui pelos louvores, pela ministração da oferta. Os corações estão preparados para que a palavra, para que a semente da palavra encontre espaço nos corações aqui nessa noite. Que a semente lançada e que os frutos lançados sejam tocados na vida de cada um deles e produzir frutos de justiça em cada um de nós aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te engrandecemos. Amém. Nós estamos diante de um texto que trata de uma palavra de sabedoria do rei Salomão. O livro de Provérbios é um livro extremamente relevante. O livro de Provérbios, eu falo que todo cristão que um dia decidiu caminhar com Jesus, deveria ler o livro de Provérbios. Provérbios é um livro fantástico. No livro de Provérbios, nós vamos encontrar princípios, lições, conselhos, ensinamentos e valores estabelecidos para uma vida toda. O livro de Provérbios, ele é maravilhoso. Ele é tão importante, tão especial que os grandes homens dessa terra, os homens mais ricos do mundo, eles utilizam de princípios e conselhos que Salomão estabeleceu por intermédio da palavra de Deus para os seus negócios, para a sua vida, para a sua empresa. Então o livro de Provérbios está recheado de princípios e valores que vão fazer diferença na minha e na sua vida. E quando nós olhamos e falamos de Provérbios, nós temos como referência a vida do rei Salomão. Quando falamos de Provérbios, nós lembramos do rei Salomão. Por quê? Porque nós precisamos entender que ele é uma referência para o livro de Provérbios. Entendendo um pouco sobre a questão de referência, nós olhamos para um texto, para um livro anterior, e olhamos para Salmos. E Salmos, quando nós falamos de Salmos, qual que é o primeiro nome que vem na nossa mente? Davi. Davi. Por quê? Porque a gente logo vai lembrar de Davi quando nós falamos de Salmos. Porque Davi é o maior salmista de toda a história. É o maior salmista de toda a história.
ele não é o único, mas ele é a referência. Então, Salomão também ele não é o único proverbista, mas ele é a referência. E aqui vai uma lição para mim e para você que nessa noite. Eu não sei em qual área você atua, eu não sei em que área você está atuando, mas Deus te chama para ser referência na onde Ele estabeleceu você. Você vai ser uma referência para pessoas, para a sua família, para os seus negócios, para os seus amigos. Você será uma referência que Deus vai levantar nessa terra. Você crê nisso? Diz amém. Aí você me pergunta, pastor, onde é que Salomão se torna uma referência? Onde, pastor Neto? Onde é que ele se torna uma referência? Quem aqui não se lembra da noite em que o Senhor apareceu diante de Salomão e disse-me, pede-me o que queres que eu vou te dar. Pede-me o que queres. Fala o que você quer. O que você falar eu vou fazer. Pede-me o que queres. Isso é muito interessante que quando você lê o livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7, logo você vai entender o porquê que Salomão se torna essa referência. Abre lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, olha, e Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Salomão subiu ao altar de bronze, e ele oferece ali 1000 holocaustos, seria mais ou menos 1000 bois, nos dias de hoje, pastor. 1000 bois, a maior oferta de holocaustos da história dos reis de Israel. A maior oferta. Essa semana, eu vi um vídeo de alguém falando assim, Deus você não precisa ofertar, dizimar, você não precisa pagar preço, porque o Senhor pagou tudo na cruz. Então não tem necessidade de você fazer oferta com propósitos, não tem necessidade, porque Deus não faz menção e diferença. Eu queria que ele me explicasse esse texto. Que com certeza essa pessoa não leu a Bíblia na totalidade. Porque aqui, quando nós olhamos para o versículo 6, Salomão sobe e entrega 1000 holocaustos para Deus. Aí você vai olhar que no versículo 7, Deus desce no quarto dele. Na mesma noite. Olha o versículo 7. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê. Na mesma noite. Na noite em que ele entrega 1000 holocaustos. A resposta vem, Deus desce no quarto dele e diz assim, pede-me o que você quer. Pede-me o que você quer que eu te dê. Você entendeu o segredo? Salomão entendeu qual era o segredo. Qual era o segredo? Porque Deus não é movido pelas minhas necessidades. Deus não é movido pelas nossas necessidades. É o nível da minha entrega que revela o nível da minha necessidade para Deus. É o nível daquilo que eu entrego que revela o nível da minha necessidade para Deus. É o que eu estou disposto a entregar. É o que eu estou disposto a fazer. É o que eu estou disposto a jejuar.
ao que eu estou disposto a buscar a Deus, é o que eu estou disposto a orar mais, é o que eu estou disposto a se envolver mais com Deus, é o que eu estou disposto a servir mais a Deus. Quando eu me dedico à palavra, quando eu me dedico à obra de Deus, eu estou mostrando para Deus o meu nível de necessidade de estar mais perto dEle, de estar envolvido com Ele. Você precisa entender uma coisa: enquanto você ficar fazendo o que todo mundo faz, você vai viver o que todo mundo vive. Enquanto você ficar fazendo o que todo mundo faz, você vai viver o que todo mundo vive. Não espere uma vida extraordinária se você é um cara mediano, uma pessoa mediana, que entrega o básico para Deus, que se relaciona o básico com Deus. Você vai ter o básico. Deus te chamou para ser extraordinário nessa terra. Deus te chamou para ser alguém relevante nessa terra. Deus te chamou para impactar pessoas através da graça dele sobre a sua vida aqui nessa terra. Deus te chamou e Deus te levantou para algo grande, não pequeno, grande. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia! Algo grande. Deus te chamou para fazer algo inédito. Deus te chamou para ser alguém diferente. Você tem que vir para um culto como este e não entregar a mesma coisa. E não só aqui, ficar aqui orando, mas você dá pulos, salta, agradecer, louvar, pular, dar glórias a Deus, porque Ele está te enxergando. Quando você faz isso, você chama a atenção de Deus. Ah, pastor, mas isso não é bem assim. É assim, vou te dar exemplos bíblicos. Teve pessoas na Bíblia que subiu numa árvore para chamar a atenção de Jesus. Teve pessoas que quebrou um perfume caríssimo para chamar a atenção de Jesus. Teve pessoas que decidiu pular, gritar muito mais alto do que as outras pessoas, só para chamar a atenção de Jesus. Ou seja, quando eu me movimento, quando eu faço algo para chamar a atenção dele, ele se volta para mim e vem ao meu encontro. Por quê? Porque você fez algo diferente. Aleluia! Aleluia! É você que decide. É você que decide. E é por isso que Deus decidiu colocar diante de Salomão o espírito de sabedoria. Quando Deus diz: pede-me o que queres. Pede-me o que queres. Eu estou falando de um rei jovem. Ele era jovem. Era um rei jovem. E jovem você sabe, né? Jovem, PlayStation novo, né, pastor? Um carrão bacana. Ele podia pedir o que ele quiser. Deus falou, Deus não especificou, pede-me o que queres. Quando ele falou, eu quero uma Ferrari. Manda uma Ferrari para mim. Ah, eu quero 50 milhões de seguidores no Instagram. De jovem. Ah, eu quero tanta coisa. Coisas de jovem. Mas Salomão, ele poderia ter pedido tudo isso. Mas o que ele pede para Deus é sabedoria e conhecimento para estar diante do povo. Isso mexe muito com o meu coração, porque Deus olha e fala assim, cara, como assim? Sabedoria e conhecimento. Ou seja, o que ele estava pedindo não é por causa dele, mas era pelo que o Senhor entregou em suas mãos. O que ele estava pedindo não era para um benefício só dele, próprio, mas era para cuidar daquilo que Deus tinha confiado nas mãos dele, o reinado.
E ele pede conhecimento e sabedoria. E é por isso que nós vemos que Salomão se torna uma referência. Se torna um homem diferenciado. Alguém que você se inspira ao ouvir a história dele. E ele escreve esse Provérbios 21, 31. Prepara o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Aqui nós precisamos entender algumas coisas para que sejamos referência e para impactar essa geração. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o dia da batalha vem. Olha para o seu irmão e fala: o dia da batalha vem. Mas fala com fé. Deus nem sempre vai te isentar de batalhas. Nem sempre. Deus nem sempre vai te isentar de lutas, de provas, de desafios. Nem sempre. Por quê? Porque é na luta que o meu caráter e o seu caráter é forjado. É na luta que nós somos treinados, fortalecidos. É na luta que a fé é provada. É na luta que o propósito é revelado. É na luta que o propósito se revela. Você precisa entender que muitas das lutas e batalhas e dificuldades que talvez você está enfrentando possa ser uma oportunidade do próprio Deus para impactar uma geração. Depois que eu entendi isso, eu comecei a enxergar totalmente diferente as coisas. Eu não olhava as coisas com peso e falava: nossa, parece que Deus está de marcação comigo. De novo essa luta. Acabei de sair dessa, estou entrando numa outra. Parece que Deus resolveu me forjar mesmo, né? Possível. Mas quando eu entendi que nas lutas e nas adversidades existem oportunidades de você crescer, de você se desenvolver, de você ser referência. Existe uma oportunidade nas batalhas. Quando nós olhamos para José no Egito, aquela prisão, a rejeição dos irmãos, as lágrimas, tudo era parte de um roteiro divino para salvar milhares de vidas da fome que viria. Todas aquelas dificuldades, as traições, o cárcere, a calúnia, tudo aquilo estava num projeto divino para salvar milhares e milhares de pessoas da fome. Quando você entender isso, você vai olhar para as batalhas e para as dificuldades de uma maneira diferente. Talvez você entrou aqui nessa noite com tantos porquês para Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite com tantas interrogações para Deus. Por que eu estou vivendo isso? Por que essa fase da minha vida? Por que não está passando isso? Acalme o seu coração. Por quê? Porque Deus não olha como você olha. Deus olha lá na frente. Deus está mexendo e te forjando para algo grande. Por quê? Porque muitas pessoas estarão diante de você. E muitas pessoas vão receber daquilo que você tem. Daquilo que Deus está te forjando. Daquilo que Deus está trazendo ao seu respeito. Deus está te forjando para algo grande, e muitas gerações vão ser impactadas
A luta de José virou provisões para as nações. Virou provisão para as nações. E se não fosse José ter revelado o sonho, se não fosse, muitas pessoas iam morrer de fome. Existe uma oportunidade nas batalhas, nas lutas, nas adversidades. Segunda coisa que eu gostaria que você anotasse, se você está anotando, é: esteja preparado. Esteja preparado. Quando a batalha vier, você precisa estar preparado. Vamos mudar o nome, batalha. Quando a oportunidade vier, você precisa estar preparado. Preparado. Você precisa se preparar. Talvez você tenha uma chamada na sua vida. Talvez você tenha uma palavra de Deus sobre a sua vida. Talvez para a área empresarial. Talvez para cura, para pregar, para ser missionário. Para tantas coisas. Mas você precisa estar preparado. Eu já vi pessoas que, conversando assim, a pessoa fala: olha, isso aqui, tem um chamado pastoral. Legal. Aí você pergunta: você lê a Bíblia? De vez em quando. Tem um chamado, mas não se dedica na leitura da palavra. Tem um chamado missionário, mas nunca ofertou em missões. Você precisa estar preparado para as oportunidades que virão. Se Deus disse que vai te levantar, talvez para um negócio muito grande, você precisa fazer o quê? Estudar, buscar conhecimento, entender melhor, conhecer sobre economia, conhecer sobre os grandes homens. É importante você se preparar. Você tem que se preparar. Por quê? Porque a oportunidade um dia vai chegar. E quando você estiver pronto, aí é com Deus. Aí é Deus. Quando eu falo de preparação, eu me lembro de quem? Davi. Quando eu falo de preparação, na minha mente veio Davi. Davi foi ungido na casa de seu pai para ser rei de Israel. Só que no dia seguinte, ao invés de Davi reinar, ele volta para onde? Pastorear. Aí foi ungido a rei de Israel. Mas depois da unção, ele volta para o pasto e vai pastorear. Os irmãos de Davi vão para a guerra junto com Saul. E Davi volta para o pasto. Por quê? Porque toda unção vem acompanhada de preparação. Toda unção precisa vir acompanhada de preparação. Preparação. Tem muita gente que acha que só porque tem a unção, não precisa de submeter ao processo de preparação. Eu tenho a unção já, então não preciso mais me preparar, porque Deus me ungiu. Não cai nessa, não. Você precisa submeter a preparação, ao processo da preparação. Porque a unção te separa. Mas o tempo é que te prepara. A unção, ela vai te separar para um propósito. Mas é o tempo que vai te preparar. Davi foi preparado. Davi, enquanto pastoreava, matou leão,
matou o urso. Sendo preparado. Estava sendo preparado. Estava lá. Pegava, cuidava das ovelhas. Passou frio, chuva, calor. Preparado. Estava sendo preparado. Sabe quanto tempo Davi demorou até tornar rei depois da unção? Mais ou menos 15 anos. Mais ou menos 15 anos de preparação. Ou seja, 15 anos com a unção, mas sem o trono. 15 anos com a unção de rei, mas sem o trono. Justamente para eu e você entender uma coisa, que não é o trono que faz você. Não é o trono que faz você, mas a unção que você carrega. Não é o trono que te faz alguém grande, não, é a unção que Deus depositou sobre a sua vida, que faz você alguém separado, alguém cheio, alguém que vai ser relevante. É a unção que Deus depositou na sua vida, não é o cargo que você carrega, não é a ocupação que você tem, não, é a unção que está depositada dentro de você, e vai chegar o momento em que ela vai se manifestar sobre a sua vida, e muitos verão a glória de Deus através de você. Aleluia! Davi sendo preparado. Só que um dia, a oportunidade chegou diante de Davi. Um dia a oportunidade chegou diante de Davi. Davi, o pai de Davi, Jessé, falou: olha, vai levar pão e queijo para os seus irmãos. Pão para os seus irmãos, queijo para os oficiais. Veja como eles estão e traz o feedback. Davi sai para servir, obedecer ao pai. E aí ele chega no acampamento e ele faz como o pai mandou. Mas num determinado momento em que ele estava conversando com seus irmãos, ele ouve uma voz de alguém afrontando o exército de Deus. Ou seja, a oportunidade estava gritando. A oportunidade de Davi estava gritando. E todo o exército estava com medo. Com medo, porque já fazia muitos dias que aquele gigante estava afrontando o exército de Deus, o exército de Israel. E eles estavam amedrontados, e Davi fala: gente, quem que esse cara para afrontar o exército de Deus vivo? Quem que esse gigante está pensando que é para afrontar o exército de Deus vivo? Não, eu vou lá. Mas cara, como? Não, eu vou. Oportunidade. Ele estava preparado. E chega um momento que a preparação vai se encontrar com a oportunidade. E a sua história muda. A sua vida muda. A sua geração muda. As pessoas são impactadas por aquilo que Deus plantou em você. Porque oportunidade e preparação se uniram. E agora entra quem? Deus. Com o quê? Com a vitória. É isso. E aí a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39, que quando Davi decide enfrentar Golias, nenhuma armadura de Saul serviu nele. Nada. Eu imagino, né? Davi pequenininho, pegando as armaduras de Saul, que devia ser grandão, tudo desajeitado, tentando segurar aquela espada pesada. Cara, desse jeito aqui não vai dar não, velho. Não vai dar não. Pesar demais isso aqui. Não serviu. Não deu certo. E aqui eu aprendo outra lição. Por quê? Porque Deus vai te usar do seu jeito. Deus vai te usar da sua maneira. Deus vai te usar com as suas características, com as suas personalidades. Deus vai usar você desse jeito. Não queira copiar o modelo de A, de B, de C, de D, de E. Não! Deus plantou algo específico na sua vida. E com esse algo específico é o que Ele vai usar para tocar gerações, tocar pessoas. Então você só precisa se mergulhar diante de Deus. Por quê? Porque é Ele quem vai fazer a obra através de você. Se você crê nisso, levante a sua mão e dá glória a Deus.
Aleluia! É do seu jeito. Olha para o seu irmão, falar, é do seu jeito. É do seu jeito que ele vai te usar. Aquela luta não era só sobre Davi e Golias, sobre Davi o gigante. Aquela luta era sobre Deus mostrar para toda a nação de Israel que para as gerações futuras também, que Deus, Ele vence através de pessoas aparentemente improváveis. Deus estava mostrando para aquele povo e para aquele exército que eu não preciso de muito para fazer o milagre acontecer. Eu não preciso de armas poderosas, armas nucleares, armas e armas e armas. Não. Eu não preciso. Eu só preciso de alguém preparado, disposto, e quando chega a oportunidade, diz o sim para Deus, e aí é comigo. Deixa comigo que daqui para frente eu faço. Deixa comigo que daqui para frente eu ajo. Então Deus está mostrando para aquele povo que, mesmo que aparentemente alguém é improvável para eles, Deus tem poder de fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Com uma pedra e uma funda. Com uma pedra e uma funda. O que Deus quer ensinar para nós é que, com uma pedra e uma funda, você vai fazer coisas que um exército inteiro não conseguiu fazer com armas poderosas. Com uma pedra e com uma funda, você fará coisas extraordinárias quando a unção de Deus está sobre a sua vida. Com uma pedra e com uma funda, coisas extraordinárias vão acontecer nos seus negócios. Com uma pedra e com uma funda, você vai ver a sua família rendida para Deus. Você vai ver aquela pessoa que você tem orado, voltado para Deus. Não vai precisar de você fazer coisas extraordinárias, não. Com uma pedra e com uma funda, Deus vai trazer a cura para aquela pessoa. Com uma pedra e com uma funda, Deus vai mexer os céus e terra para te abençoar. Com uma pedra e com uma funda, coisas extraordinárias acontecerão no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, porque Deus é Deus de pessoas improváveis que acreditam totalmente nele. Com uma pedra e com uma funda. Aquele dia foi extraordinário. Aquele dia foi extraordinário. E aqui eu começo a encerrar. O que eu acho maravilhoso, impactando gerações. Davi foi esse homem que impactou gerações. Quando nós olhamos para essa história e vemos Davi destruindo, matando o gigante. Ele foi com uma funda e matou o gigante. Ele arrancou a cabeça do gigante. E depois disso, nós lemos lá, 1 Samuel, eu quero ler para você. 1 Samuel, capítulo 17. Eu achei interessante isso, porque depois que Davi mata Golias, ele arranca a cabeça de Golias, e ele levanta a cabeça de Golias, aquele que estava afrontando o exército do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que aqueles homens do exército de Israel gritou e avançou. Eles gritaram e avançaram. Olha lá o que diz o texto, capítulo 17, versículo 52, diz: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus,
até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram e os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gade e até Ecrom. Isso é muito maravilhoso, isso é top demais. Por quê? Porque o exército de Israel estava travado. O exército de Israel estava paralisado. O exército de Israel estava cheio de medo. O exército de Israel estava paralisado pela intimidação de Golias. Estava com medo. Estava acanhado. Não acreditava que podia acontecer. Mas a vida de Davi vai impactar gerações. A vida de Davi, a atitude de Davi vai mexer com aqueles homens. A atitude de Davi vai tirar aqueles homens da inércia, da paralisia, do medo, e vai fazer eles avançar e correr. Depois que Davi destrói Golias e levanta a cabeça, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, nós servimos a um Deus muito grande, e você não precisa ficar paralisado. É tempo de você se destravar, é tempo de você avançar, porque o Deus que você serve é maior do que esse inimigo que está te afrontando. O Deus que você serve é maior do que esse inimigo que tem te colocado medo, que tem te paralisado. Por quê? Porque Deus é Deus grande, e Ele está com você, Ele está com a sua vida, te empoderando, te engrandecendo. Deus está com você para vencer grandes batalhas, diz o Senhor. Aqueles homens saem daquele lugar de paralisia, e eles começam a avançar, eles começam a correr. Eles venceram o medo, eles se destravam. Ele olha para a vida de Davi e fala assim: meu Deus, Ele destruiu o gigante, não tem por que eu ficar parado aqui com medo. Eu sirvo a esse mesmo Deus que Davi serve. Você serve a um Deus grande, e não tem por que você ficar com medo de situações. Não tem por que você ficar com medo das afrontas que o inimigo tem colocado sobre a sua vida diante de você. Você não precisa ficar com medo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que qualquer armadilha do inimigo. Porque tudo aquilo que ele tem tentado contra você, Deus vai converger em bênção sobre a sua vida. Porque se por um caminho o inimigo vier contra você, por 7 ele fugirá. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Bastou um jovem com fé agir. Um jovem com fé agir. E o medo coletivo foi quebrado. O medo coletivo de um exército inteiro foi quebrado. Por quê? Porque um jovem decidiu dizer: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Sabe, isso é um conhecimento de entender quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida, meu irmão? Quem Ele é para você? Como você olha para Deus? Como é que você enxerga Deus? É isso que vai fazer toda a diferença. Sabe, às vezes nós enxergamos Deus como um Deus que pode resolver algumas coisas. Talvez nós enxergamos Deus como um Deus que pode fazer algumas coisas, não todas. Talvez nós enxergamos Deus como um Deus não tão grande assim. Mas Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus grande, eterno, maravilhoso, grande e maravilhoso. Então é isso que nós precisamos entender dentro de nós. Quem é Deus para nós? É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que você impacte gerações. Porque você enfrenta dificuldades de uma maneira diferente que uma pessoa comum enfrentaria. A coragem de Davi destravou o avanço de um exército inteiro. A coragem de um
pode se tornar o grito de guerra de muitos. De muitos. Se coloque em pé. Você foi chamado para impactar gerações. Você foi chamado para isso. Para ser referência. Impactar gerações. Para isso, você precisa entender quem realmente Deus é para você. Como você enxerga Deus. Ele é tudo? Ele é tudo para você? Deus vai realizar coisas extraordinárias em nosso meio. A sua família vai ser impactada pela sua vida, pelo seu relacionamento que você tem com Deus. Vão olharem para você e falar: cara, vejo Deus em você. Você é uma referência para mim como pai, como irmão, como família, como patrão, como empregado. Uma referência. Alguém que exala Jesus, que exala Deus. Você foi chamado para impactar essa geração. Nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a adorar a Deus. Comece a enxergar tudo aquilo que Deus plantou no seu coração. Aonde você quer chegar? Como é que está a sua preparação? Se a oportunidade chegasse hoje para você, você estaria pronto? Se a oportunidade batesse na sua porta hoje, como você estaria? Preparado? Com a fé em alto nível, dizendo: pode vir o que vier, estou pronto. Deus te chama para impactar essa cidade. Essa cidade será marcada pelo poder e pela glória de Deus através da minha e da sua vida. Essa cidade vai ser sacudida pela glória de Deus através da minha e da sua vida. Nós veremos coisas extraordinárias acontecer nessa cidade através daquilo que Deus tem plantado no meu e no seu coração. Nós não fomos chamados para viver uma vida mediana. Nós não fomos chamados para viver um cristianismo mediano. Não, nós fomos chamados para viver um cristianismo em alto nível, em coisas extraordinárias. Nós fomos chamados para ver cegos ver, surdos ouvir, paralíticos andar. Por quê? Porque o poder que opera em nós é o poder de Deus que opera através de nós. Levante a sua mão e comece a adorar ao Senhor. Ele está nessa casa, Ele está aqui nesse lugar. Ele está enchendo a sua vida, Ele está enchendo o seu coração, Ele está enchendo de poder, Ele está enchendo de graça, Ele está te enchendo por quê? Porque Ele quer exalar o amor dEle para essa cidade. Ele quer exalar o amor dEle para essa cidade. Deus está te enchendo nessa noite. Comece a adorar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. Oh Espírito Santo, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Se você sente que precisa estar nesse altar, vem pra cá. Você sente que precisa vir para esse altar, vem pra cá. Deus te chama para fazer algo extraordinário. Deus te chama para fazer algo extraordinário. Se debruce nesse altar, porque a unção de Deus vai tomar a sua vida nesse lugar. A unção de Deus vai tomar a sua vida nesse altar. Ah, Espírito Santo, chamamos Jesus, chamamos Jesus, chamamos Jesus.
te amamos, Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje, pra sempre, pra sempre, pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia.